Então, a primeira coisa, alguns livros que vocês veem chamam essa parte do nosso estudo de economia do setor público. Outros livros chamam de finanças públicas. Vocês sabem qual é a diferença entre a economia do setor público e as finanças públicas? Ou quais são as semelhanças, né, entre a economia do setor público e as finanças públicas? Porque esse conteúdo está nos dois livros, no livro de economia do setor público e também no livro de finanças públicas. A diferença conceitual aqui dos termos é que alguns autores falam que finanças é uma questão puramente financeira. Então, quando a gente estudaria finanças públicas, a gente estaria falando das finanças do Estado, e não das questões econômicas que envolvem a atuação estatal. Lembra que eu falei para vocês que a economia não é sobre dinheiro? É sobre processos decisórios que são realizados com racionalidade em cima de um contexto de escassez? Os autores falam que, quando a gente usa o termo finanças públicas, a gente está falando de entradas e saídas de recursos do governo como um agente que tem contas a pagar e a receber. E a gente não estaria levando em consideração que o governo ele é um agente que lida com escassez e que tem que colocar racionalidade nos seus processos para dar os melhores destinos para os recursos que ele tem disponível diante das restrições que estão impostas ali. Então, quando a gente quer estudar o comportamento do governo como agente econômico, que lida com dinheiro, entrada e saída de recursos, mas lida também com outras decisões econômicas, né? Vários recursos que não necessariamente são financeiros, que são escassos e que têm que ser administrados da melhor forma possível, a gente deveria usar o termo economia do setor público. Porque essa ideia de gestão racional e tal é a ideia que está dentro da palavra economia. E não dentro da palavra finanças. Por isso que eu prefiro o termo economia do setor público. Mas o livro que eu gosto de usar é um livro cujo nome é Finanças Públicas. O livro que eu gosto de usar é esse do Rosen. Então, a gente vai focar no raciocínio econômico. Então, quais são os problemas da economia do setor público? São dois. Primeiro, como que as políticas afetam a economia? Que eu falei para vocês até agora, de economias livres. Quando a gente coloca o governo ele é um agente que vai restringir a liberdade dos outros agentes atuarem. Então, o governo olha a situação, ele não gosta de alguma coisa nessa situação, ou ele vê um potencial de aprimoramento, a gente pode pensar desse jeito, né? Algumas coisas poderiam ser melhoradas, e ele vai intervir para fazer isso. Toda vez que o governo intervém, ele vai restringir a liberdade de alguém. Ele vai mudar um incentivo, né, para gerar uma alteração de comportamento. Então, como que as políticas afetam a economia e como que as políticas devem ser desenhadas para maximizar o bem-estar. A gente sabe que as pessoas livremente buscariam maximizar o seu próprio bem-estar. O que a gente está passando aqui agora, quando a gente coloca em termos de setor público, a gente não está pensando em pessoas individuais, a gente está pensando em cidadãos genéricos. Então, não importa a Jaqueline Brock, não importa a Ludmila, a Elisa, o João, não importa. O que importa é que todos nós somos cidadãos genéricos. E o governo ele não está olhando para cada um de nós. Ele está olhando para a gente como um todo. Para a gente como um organismo, por assim dizer. E aí, quando ele fala maximizar o bem-estar, é maximizar o bem-estar de um determinado grupo, né, social ou de uma determinada sociedade inteira. É como se o governo tivesse a capacidade de visualizar lacunas de bem-estar. E aí ele vai atuar para que essas lacunas sejam cobertas. Então, se existe a possibilidade de uma melhora de bem-estar aqui, eu vou atuar para que essa possibilidade se torne uma vida real, se torne uma realidade. Então, aqui uma definição que está nesse livro de Finanças Públicas do Rosen é a seguinte: a existência do governo é necessária para guiar, esses são os verbos, guiar, corrigir e complementar o sistema de mercado que, sozinho, não é capaz de desempenhar todas as funções econômicas. Lembra-se que eu falei que o comércio ele pode ser bom para todos, não necessariamente ele é. Então, se existe uma possibilidade de ele ser melhor para algum grupo que ele não estava sendo, por que a gente não vai atuar? É a ideia que está nessa definição.
Ou então, os governos, às vezes, melhoram os resultados dos mercados. Se o governo pode melhorar o resultado de um mercado, por que ele não faria? Se ele está vendo desperdício de um recurso, por que ele não faria? Então, quais são os problemas que o governo vai resolver? Problemas que o mercado deixou passar, né? E o governo vai entrar para corrigir, complementar ou guiar. Então, por exemplo, se a gente está falando de um mercado de mercados incompletos é quando tem demanda e não tem oferta, ou tem oferta e não tem demanda, né? Eu citei brevemente para vocês ontem. Pode ser que o governo entre para criar a demanda que faltava ou para criar a oferta que faltava. Então, a gente até falou da vacina, né? Existe a demanda pela vacina agora, mas não tinha ninguém vendendo. Então, o governo pode entrar e colocar recursos para que uma pesquisa seja feita e a vacina aconteça. Ou então, vamos pensar, acesso à telefonia, o acesso à energia elétrica. As empresas que fazem, elas querem levar para onde tem muita gente para pagar. Se fosse assim, quem mora no interior nunca teria acesso. Então, o governo pode guiar as empresas para que elas incluam, né, esses consumidores no consumo desse produto que a gente acha importante que seja consumido, mas que o mercado estava deixando passar. Aí, com isso, a gente chega nas funções do governo. Funções econômicas do governo, tá, pessoal? E aí a gente admite que o governo teria 3 funções. Na verdade, hoje em dia até se fala numa 4ª função. Mas quando essa teoria foi criada, eram 3 funções. A primeira função alocativa. Função alocativa tem a ver com a entrada do governo na economia, provendo ou produzindo bens. Então, o governo pode achar que a produção ou a distribuição de bens não está adequada, e ele entra alterando a produção de bens. Como o governo, às vezes, ele é empresa, ele mesmo é empresa, às vezes ele cria regras para que as empresas façam o que ele quer que seja feito. Então, a função alocativa tem a ver com a produção e provisão de bens por parte do governo, ou ele mesmo produzindo, ou ele fazendo com que as empresas produzam do jeito que ele quer. Existe a função distributiva. A função distributiva tem a ver com a observação de que a distribuição atual de recursos não está boa. E o governo pode atuar na economia, resolvendo isso de determinadas formas, né? Tirando os recursos de um lugar e manipulando as variáveis econômicas para que esses recursos cheguem em outro determinado lugar. E aí, não necessariamente, a gente está falando que a função distributiva busca igualdade, tá? Às vezes, o governo busca outras coisas. Então, o que importa é que existe no governo a função de tirar recursos de um lugar e colocar em outro. Tirar o destino dos recursos e colocar um novo destino. Não necessariamente é buscando igualdade, pode ser buscando outras coisas. O que importa é o governo ter a capacidade de fazer isso. E terceira função que está aqui chama função estabilizadora. A função estabilizadora é uma função que lida mais com variáveis macroeconômicas, buscando previsibilidade no nosso sistema. Como assim? Eu não sei como é que é a vida de vocês, mas eu uso muito uma coisa chamada parcelamento. Eu adoraria comprar as minhas coisas à vista, acho muito mais vantagem, muito mais barato. Mas, infelizmente, grande parte das coisas que eu consumo eu preciso parcelar para ter acesso. Então, por exemplo, minha casa, 20 anos para pagar ainda. Eu precisei parcelar para ter acesso à moradia. Senão, eu ia morar de aluguel eternamente, né? Então, precisei parcelar em 20 anos. Como que eu consigo, no sistema financeiro, um parcelamento de 20 anos? Eu consigo porque é possível que haja determinada previsibilidade no valor do dinheiro ao longo do tempo. E essa previsibilidade, ela decorre de uma certa estabilidade do sistema econômico e financeiro. Só existem esses empréstimos de longo prazo e planejamento de longo prazo quando existe previsibilidade. Se a gente está sujeito a eventos imprevistos o tempo inteiro,
Se a gente vive num ambiente de incerteza, a gente não consegue se programar. E a função estabilizadora do governo é a função do governo de garantir o máximo de certeza possível para que os agentes econômicos consigam se programar. E aí se programar em todos os níveis. Por exemplo, você vai comprar geladeira, é importante a estabilidade do sistema para que você consiga fazer um carnê, por exemplo. Porque senão a Casas Bahia não vai te emprestar dinheiro em 36 meses para você comprar a geladeira. Ela vai querer receber hoje. Se ela não sabe como é que ela pode contar com esse dinheiro amanhã. Então, ela precisa receber hoje. Então, coisas, desde gastos muito pequenos, até coisas da sua própria vida, tipo assim, vou fazer uma faculdade. A faculdade leva 5 anos. Vale a pena fazer essa faculdade? Eu tenho que, pelo menos, ter uma noção do mundo daqui a 5 anos para raciocinar se vale a pena ou não para mim cursar essa faculdade. Será que não vale a pena fazer uma mais curta, de 2 anos, 2 anos e meio? Aí vai depender. O que importa é que, quanto mais estável, melhor caminha o sistema econômico. As pessoas têm mais segurança para tomar suas decisões. Então, tem mais chance de a gente desenvolver ciclos virtuosos de crescimento. Quanto mais instável, é o contrário. Piores são as decisões que as pessoas vão tomar, elas não conseguem se planejar, o sistema financeiro não funciona direito e as coisas todas desandam, fazendo com que a gente caia em ciclos viciosos de encolhimento, né? Por assim dizer. Encolhimento o PIB cai, a gente entra em recessão, depressão, esse tipo de coisa. Então, a estabilidade está completamente relacionada ao crescimento e a instabilidade está completamente relacionada à recessão, depressão, esse tipo de coisa. Então, a função estabilizadora é a responsabilidade que o governo tem de manter as variáveis macro previsíveis. Quais são as variáveis mais importantes da função estabilizadora? São 3. Produção, emprego e inflação. São as 3 variáveis mais importantes que a gente tem no sistema econômico, aí, em termos macro, e a função estabilizadora trabalha em cima da estabilidade essas três variáveis, né? PIB, emprego e inflação, moeda. A função estabilizadora, quando trata de PIB e emprego, é a função que trabalha em cima de uma política que chama política fiscal. E a função estabilizadora, que foca na moeda, é a função que trabalha em cima de políticas monetárias. Agora, eu vou falar para vocês das demais falhas de mercado que levam o governo a atuar nas suas funções alocativa e distributiva. Falhas de mercado são falhas que impedem que ocorra uma situação de ótimo de Pareto. Pareto é o nome de uma pessoa, né? Ótimo de Pareto é uma situação na qual os recursos estão arranjados de forma que, se houver uma mudança no arranjo de recursos, essa mudança vai diminuir o bem-estar de alguém. Então, os recursos estão arranjados de forma ótima. Qualquer mudança que acontecer nesse arranjo de recursos vai ser uma mudança negativa. O bem-estar de alguém vai diminuir. Outro jeito de eu falar isso essas falhas de mercado, elas impedem que a economia alcance um ótimo. Isto é, que cada um busca o melhor para si, dadas as limitações de recursos e seus gastos por meio do livre mercado. A gente parte do pressuposto de que o livre mercado levaria as pessoas naturalmente a uma situação de ótimo. Então, se eu sozinha vi uma possibilidade de melhora do meu bem-estar, eu, logicamente, vou atrás disso. Não faz sentido eu não buscar uma situação ótima para mim. E se a gente pensa que todo mundo raciocina desse jeito, eu vi uma possibilidade de melhora, eu vou atrás, quando o sistema parar de rodar, tipo assim, né, todas as fases desse jogo chegarem no final, cada um vai estar no seu melhor. Então, cada um vai ver a sua situação, sua escassez e suas restrições, vai tomar suas decisões e vai chegar no seu melhor possível. Esse melhor possível é a situação de ótimo. Qual é o problema aqui que faz com que a gente não tenha uma situação de ótimo?
O que impede cada pessoa, e todos ao mesmo tempo, né? Cada pessoa e todos fazendo isso ao mesmo tempo, de chegarem na sua melhor situação. Eu elenquei para vocês aqui 6 fatores. O primeiro deles, bens públicos. O segundo, monopólios naturais. O terceiro, externalidades. O quarto, mercados incompletos. O quinto, assimetria de informação. E o sexto, desemprego e inflação. Desemprego e inflação, a gente conversa mais na próxima aula, que são os fatores macro. A gente não precisa conversar sobre isso agora. Monopólios naturais, eu já falei para vocês um pouco sobre e não acho necessário falar mais. Mercados incompletos, também falei um pouco sobre, também não acho necessário falar mais. O que eu acho necessário a gente comentar mais aqui é principalmente bens públicos, que tem um mecanismo de funcionamento especial, e aí o governo atua muito aqui em bens públicos, e externalidades. Externalidades é o João com o vizinho fumante. É aqui que a gente vai ver o que acontece com o seu vizinho fumante. Outra coisa que a gente pode conversar um pouquinho é sobre a simetria de informação. Mas o governo não entra muito aqui na parte da simetria de informação. Ele atua muito em bens públicos e externalidades. Então, a gente vai gastar o nosso tempo estudando mais bens públicos e externalidades. A simetria de informação eu vou falar um pouquinho agora, igual eu falei ali da política fiscal monetária, mas só para vocês saberem, né? Não serem daqui ignorantes nesse quesito. Então, o que é a simetria de informação? A simetria é quando uma coisa é diferente da outra, né? A simetria de informação é quando uma relação econômica entre dois agentes, um sabe mais sobre a transação do que o outro, e ele vai tentar tirar vantagem disso. Então, por exemplo, onde tem a simetria de informação? Quando você, digamos que você tem uma loja, e aí você contratou um funcionário, e aí você vai sair da loja para resolver um problema. Quem te garante que teu funcionário vai trabalhar direitinho quando você não está lá? Ninguém te garante isso. Então, só o funcionário sabe como que ele vai trabalhar na sua ausência. Você não sabe como que ele vai trabalhar na sua ausência. Esse tipo de situação caracteriza a situação de assimetria de informação. Então, por exemplo, essa menina que estudava em casa, e aí passou na USP, e o juiz não deixou ela matricular porque ela não tinha diploma. O que é esse diploma? Esse diploma é uma tentativa do governo de corrigir uma falha de mercado, chamada assimetria de informação. Apesar de que, nesse caso, o próprio vestibular poderia servir como o diploma, né? Porque o próprio vestibular já colocou ali a informação que era a instituição que precisava para matricular a menina. Mas os diplomas, eles trazem para a gente informações que tentam acabar com essa assimetria. Então, se eu sei que fulano tem ensino médio completo, isso me garante que ele tem um determinado grupo de conhecimentos. Por isso que quando eu vou contratar alguém, eu falo ensino médio completo, aí a pessoa me traz diploma. Aí o diploma traz implícito ali dentro dele uma série de conhecimentos que eu estou buscando. Né? Se eu coloquei o diploma como requisito, eu estou colocando que aqueles conhecimentos são requisitos, o diploma comprova esses conhecimentos. Então, existe uma série de mecanismos que a gente faz privadamente, ou que o governo faz, que resolvem a questão da simetria de informação. Quer ver outra coisa? Essa história da simetria de informação começou com um artigo científico, seminal, que se chamava Market of Lemons, que em tradução livre seria mais ou menos o nosso mercado de abacaxis. O que eles chamam de limão, a gente chama de abacaxi. E é um artigo que estuda o mercado de carros usados, que nem eu falei para vocês. Quem vende o carro sabe da história do carro, quem compra não. E aí, o que a gente faz quando a gente vai comprar um carro? Tipo, eu falei também que eu só compro carros usados, né? Os seminovos e até os mais velhos mesmo. Como que eu faço para diminuir essa assimetria de informação quando eu estou comprando um carro usado? Eu levo no meu mecânico, eu levo na concessionária, eu tento achar o máximo de informações possível para acabar com essa assimetria e deixar essa relação econômica justa.
E aí, às vezes, o governo se mete para resolver essas situações, às vezes a gente consegue resolver privadamente. No mercado de carros usados, a gente consegue resolver privadamente, né? Às vezes eu acho que o carro não tá bom, aí eu falo, não, você precisa baixar o preço, porque eu vi tal e tal defeito. E aí a pessoa decide, né? Conhecendo o próprio carro, se vale a pena ou não. Enfim, a assimetria de informação, acho que tudo que é mais relevante falar sobre esse problema é isso. Agora, a gente pode pensar que todas as pessoas juntas, chegando numa determinada situação de ótimo, elas não alcançam uma situação que a gente acha socialmente justa. Então, pode ser que cada um fazendo o que é melhor para si, tirando o máximo dos seus recursos disponíveis e tal, a gente chega, enquanto sociedade, num ponto de distribuição de recursos que não é o ponto que a gente, enquanto sociedade, acha ideal. Esse ponto seria um ótimo, porque se sair desse ponto, alguém piora, tem uma queda de bem-estar, mas não seria o que a gente queria como em termos de bem-estar social, apesar de ser o que a gente queria em termos de bem-estar individual, né? Cada um buscando o seu melhor dentro das suas condições. Pode ser que a gente ache que esse ponto onde a sociedade parou, nessa distribuição de recursos aí que a sociedade parou nesse ótimo, seja um ponto injusto. Essa questão de justiça é muito subjetiva, né? Porque justiça é uma palavra que eu assim, academicamente detesto, porque ela pode ser muitas coisas e pode não ser nada. Mas vamos pensar assim, que aquela sociedade não gostou daquela provisão ali, daquela separação de bens. Apesar de ser uma separação ótima. Então, a gente vai pensar os próximos conceitos com essa ideia. Esse conceito aqui, eficiência de Pareto, ele fala o seguinte: a única maneira de melhorar a situação de uma pessoa é prejudicar outra. Então, se cada um já fez o que era melhor para si, e esse sistema parou num determinado ótimo, mas eu não gostei dessa distribuição que aconteceu, eu governo, né? Ou eu sociedade, não gostei dessa distribuição que parou, eu posso tentar modificar essa distribuição. E aí, quando eu vou modificar, como todo mundo estava no seu melhor, quando eu tirar do lugar, alguém ou alguém vão ficar piores, né? E aí eu abro brecha para um rearranjo do sistema, buscando um novo ótimo. O que é melhoria de Pareto? Melhoria de Pareto é quando tem uma redistribuição de recursos que melhora a situação de uma pessoa sem piorar a das outras. Se eu enxergasse que não estava no ótimo, eu poderia ter feito a melhoria de Pareto. Se eu enxerguei que está no ótimo, eu não consigo fazer uma melhoria de Pareto, porque qualquer mudança vai prejudicar alguém. Se eu consigo fazer uma mudança melhorando alguém sem prejudicar ninguém, isso é a melhoria de Pareto. E eu não estava no ótimo. Se eu estou no ótimo, eu não consigo fazer isso. Entender? Meu objetivo é chegar no ótimo. Mas, enquanto sociedade, é chegar no ótimo desejável pela sociedade. Não no ótimo do livre mercado. Se a sociedade concorda que o ótimo do livre mercado é suficiente, não precisa fazer nada. Se a sociedade olha que não está no ótimo, ela pode mexer para chegar no ótimo. Ou se a sociedade olha que esse ótimo não é desejado, ela pode mexer, alterando a eficiência do sistema, para chegar num novo ótimo, diferente do primeiro. Agora não se assustem. Eu vou falar tudo isso, só que num desenho. Um desenho meio complicado, né? Esse desenho chama Caixa de Edward. Ele está nesse livro de Finanças Públicas, do Gozer, e é o capítulo 3. Como é que funciona a Caixa de Edward? Vamos pensar aqui com muita calma, paciência e serenidade. Não vamos ficar nervosos. Tem gente que já assustou com o desenho. Vamos ver aqui. Vejam o nome aqui, Adão. Adão é um cidadão dessa sociedade. Essa sociedade só tem 2 cidadãos, Adão e Eva. Adão, esse cara cuja perspectiva de análise começa aqui nessa origem. Eva, essa senhora, cuja perspectiva de análise começa aqui nessa outra origem.
Esses dois cidadãos, eles têm como recursos disponíveis para eles, nessa sociedade, dois tipos de recursos. Folhas de figueira, esse recurso que está na vertical, e maçãs, esse recurso que está na horizontal. Então, Adão e Eva são os dois cidadãos que vão ter que dividir entre si os dois recursos que eles possuem nessa sociedade. Então, são duas pessoas, dois recursos, folhas de figueira e maçãs. Adão pode ter de O a R, folhas de figueiras, e de O a S, maçãs. Eva, a mesma coisa, ela pode ter de O' a S, O' a E. Essa distância aqui é a distância R, né? É a mesma distância que tem do outro lado. Então, ela pode ter essa quantidade de folhas e também essa quantidade de maçãs, porque são os mesmos recursos que estão disponíveis para os dois. O que a gente vai ver aqui é como que eles dois arranjam esses dois recursos entre eles. Quem fica com o quê? Essas curvas aqui, deixa eu dar um nome para elas, chamar de A1, A2, A3, A4. E daí por diante, né? A5 está aqui, A6 está aqui. São o que eu chamo de curvas de indiferença de Adão. O que é uma curva de indiferença? Uma curva de indiferença é o que demonstra a relação entre esses dois bens, folhas e maçãs, para o Adão. Então, Adão gostaria de consumir folhas e maçãs no formato dessas curvas. Em cima dessas curvas, tem combinações de folhas e maçãs. Vou tentar um ponto grande aqui. Pronto. Essa combinação aqui de folhas e maçãs, que eu vou chamar de ponto 1, para o Adão, traz a mesma satisfação, a mesma utilidade que esse outro ponto aqui, de folhas e maçãs. Vou chamar de ponto 2. Então, em cima da mesma curva, Adão é indiferente entre as combinações ou cestas de produtos formados por folhas e maçãs, que são todos os produtos que tem para ele nessa sociedade aí. Então, em cima da mesma curva, Adão é indiferente. Cada curva, por si mesma, traz o mesmo nível de bem-estar para o Adão. Uma coisa que a gente pode chegar à conclusão aqui é que quanto mais as curvas estão altas, né, tipo essa curva A6 aqui bem alta do ponto de vista do Adão, ela é uma curva que tem mais dos dois produtos do que as curvas mais baixas. Então, A6 tem mais folhas e maçãs do que a 5, que tem mais folhas e maçãs, por sua vez, do que a 4, que é melhor do que a 3, que é melhor do que a 2, que é melhor do que a 1. Então, em cima da mesma curva é indiferente, mas as curvas mais altas são preferíveis do que as curvas mais baixas. Então, do ponto de vista do Adão, a melhor curva que ele tem aqui para alcançar, em termos de consumo, é a curva A6. Essas curvas estão desenhadas aqui desse jeito, mas vocês podem imaginar que esse plano, essa caixa, ela é inteira repleta de pontos que estão sobre alguma curva do Adão. Então, aqui no meio existem várias outras curvas, e cada curva encosta uma na outra, né? Todos os pontos aqui dentro dessa caixa estão em alguma curva. O que importa é que as curvas mais altas são preferidas, e que em cima da mesma curva, ele é indiferente, por isso que ela se chama curva de indiferença. Esse é o ponto de vista do Adão. Do ponto de vista da Eva, a gente tem exatamente o mesmo raciocínio. Só que aqui está tudo desenhado ao contrário, porque a Eva está no extremo oposto, né? Ela e o Adão estão disputando os recursos dessa economia. Então, do ponto de vista da Eva, as curvas seriam essas daqui. E1, E2, E3, E4. É como se você pegasse o seu computador e colocasse de cabeça para baixo e eu explicasse a mesma coisa de novo, só que ao invés de chamar Adão, eu vou chamar de Eva. Então, ela está olhando de lá para cá, do ponto de vista dela, as curvas de indiferença, ela é indiferente, né, dentro da mesma curva,
E as curvas mais altas são... eu botei errado aqui, né? É a curva clarinha, que é a dela. Essa é a 3. Essa é a 4. As curvas mais altas, no caso dela, seria essa daqui. Esse é o E6. É preferido do que os outros. Então, aqui a gente tem uma disputa onde Adão, que é a curva que vai mais para lá possível, e Eva, que é a curva que vem mais para cá possível. Quando que eles param de brigar? Num ponto em que essas duas curvas, a dele e a dela, se tocam. Aqui a gente tem desenhado essa curva que chama M, que é essa curva que eu estou passando ali em cima dela agora. Essa curva M, ela me mostra todos os pontos de tangência das curvas de diferença de Eva e de Adão. Tangência porque é o máximo ponto onde elas se encontram, né, para lá e para cá. Puxando uma para um sentido e outra no outro sentido, elas se encontram num ponto de tangência. Esses pontos de tangência são os possíveis pontos de conversa de Adão e Eva. São os pontos nos quais eles param para conversar. Se a gente sair desse ponto, um dos dois melhora. Então, digamos que Adão e Eva conversaram e pararam nesse ponto P2 aqui. Se eles saírem desse ponto, um dos dois melhora. Se eles forem para um ponto mais para lá, Adão melhora. Se eles forem num ponto mais para cá, Eva melhora. Essa curva aqui, M, ela se chama curva de contrato. E ela representa todos os pontos de ótimo de Pareto possíveis dessa sociedade de dois bens e duas pessoas formada por Adão e Eva. Então, a curva de contrato, ela desenha, né, é o ponto geométrico, é o local geométrico de todos os pontos com ótimo de Pareto. Digamos que essa economia estivesse num ponto aqui, ó, um ponto aleatório, nada a ver. Esse ponto é um ponto ótimo? Não. Porque nesse ponto, tanto Adão quanto Eva poderiam sofrer melhoras que os levariam a um ficar indiferente e o outro ficar melhor. Né, eu poderia caminhar esse ponto em cima dessa curva aqui, levando ele para a curva de contrato, na qual Adão ficaria igual, mas Eva iria para uma curva bem melhor. Então, qualquer ponto fora daqui é um ponto que carece de melhoria de Pareto. Qualquer ponto que está em cima da curva de contrato é um ponto de ótimo de Pareto. E aí vejam que o ótimo de Pareto, né, o ponto em cima da curva de contrato, ele pode acontecer tanto priorizando Eva quanto priorizando Adão. Então, ele pode ser um ponto mais aqui, onde Eva está melhor do que Adão. Ele pode ser um ponto mais aqui em cima, onde Adão está bem melhor do que Eva. Ou ele pode ser um ponto mais no meio, onde eles estão mais igualitários. Então, é que nem eu falei para vocês, o mercado sozinho, ele tende a levar a economia para algum ponto de ótimo. Ou seja, o mercado sozinho tende a levar a economia para algum ponto em cima dessa curva de contrato. Não faz sentido a gente pensar nos pontos fora da curva, porque eles são pontos que abrem espaço para melhorias, e as pessoas privadamente enxergariam isso. A questão é que pode ser que a economia trabalhando sozinha, os mercados trabalhando sozinhos, leve a gente para um ponto onde a distribuição é muito ruim. Onde a gente acha, né, que a distribuição é muito ruim. Mais para cá ou mais para cá. E a gente pode perseguir algum ponto mais central, né, mais igualitário. Então, o governo, enxergando essas brechas, né, de trazer um ponto que está fora da curva para a curva, ou de trazer um ponto que está muito extremo mais para o centro, ele pode aplicar políticas econômicas alocativas e distributivas. Para se mover de lugar é trocar uma coisa pela outra. Porque são os únicos recursos que tem. Se eu estou achando que Adão tem um pouco das duas coisas, Eva tem muito das duas coisas, eu vou fazer ela dar as coisas para ele. Se eu estou achando que ele tem muito de uma coisa, pouco de outra, eu vou fazer destrocar. Então, o governo ele pode propor rearranjos, né? De forma que ele ache mais justo do que o que saiu sozinho do mercado. Então, aqui as definições. Curva de contrato. É o local de todos os pontos com eficiência de Pareto. Primeiro teorema fundamental da economia do bem-estar.
Uma economia competitiva automaticamente aloca recursos eficientemente, sem qualquer necessidade de direção. Ou seja, numa economia competitiva é a economia livre. Se as pessoas puderem agir livremente, cada uma seguindo seu próprio coração, sua própria razão, o primeiro teorema fundamental da economia do bem-estar fala que a gente vai parar num ponto em cima da curva de contrato. O segundo teorema fundamental da economia do bem-estar fala que a sociedade pode atingir qualquer alocação de recursos com eficiência de Pareto, fazendo uma atribuição inicial conveniente e depois deixando que as pessoas negociem livremente umas com as outras. O segundo teorema fala o seguinte: se a gente não gostou desse ponto aqui que alcançamos sozinhos, a gente pode provocar um rearranjo no sistema, trazendo o ponto para cá. O governo, de propósito, leva um ponto para um lugar nada a ver, sem nada a ver com o que tinha antes, né? Mas o governo, ele calcula o ponto que ele quer, e aí ele deixa a economia trabalhar livremente, empurrando esse ponto de volta para a curva de contrato. Então, o governo, ele pode usar os mecanismos de mercado para gerar uma nova provisão eficiente de bens e serviços, uma nova distribuição eficiente. Então, não gostamos do ponto 1, vamos fazer uma política econômica criando um ponto 2 e deixar o sistema funcionar levando para um ponto 3. É isso que o segundo teorema fala.